Aham, é isso aí, estamos aqui para mais um vídeo do quadro Blend Comics. Pra quem não tá ligado, o quadro Blend Comics consiste em eu criar um personagem, pegando um da Marvel e um da DC e os fundindo. Eu já criei o Morcego-Aranha, que é a mistura do Batman com o Homem-Aranha, e também o Duende Palhaço, que é a mistura do Duende Verde com o Coringa. Se você quiser assistir, os cards estarão aqui em cima. Dessa vez eu vou apresentar para vocês o Super-Homem de Ferro, que pelo nome já tá meio claro, né? É a fusão do Homem de Ferro com o Superman. Na moral, eu acho que essa é a história mais legal que eu já criei até agora. Tá muito bacana, assista esse vídeo até o final e compartilhe com seus amigos, porque, de verdade, eu curti muito essa história e acho que você também vai curtir. Também não esqueça de sapecar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Mas beleza, agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando o jovem Anthony Clark. Atualmente ele está com 23 anos de idade. O Anthony veio de uma família muito humilde. Quando ainda era um bebê, ele foi adotado por Jonathan e Martha Kent, um casal de fazendeiros que moravam no interior. Ele foi criado sabendo que era um filho adotivo. Seus pais lhe diziam que ele foi deixado na porta da casa deles. Mas isso não era verdade. Assim que completou o ensino médio, o Anthony começou a cursar faculdade de engenharia aeroespacial. Ele sempre foi muito inteligente, tanto que concluiu o ensino médio 2 anos antes do que a maioria das pessoas costumam completar. Aos 19 anos, ele já havia se formado e começado a trabalhar para o exército americano, projetando e construindo aeronaves megapotentes. A partir daí, ele começou a ganhar muito dinheiro, se mudou da casa dos seus pais e foi morar em Nova York. Logo no seu primeiro ano de trabalho, ele se tornou multimilionário após criar um jato especial de alta tecnologia para as forças aéreas. Ele investiu esse dinheiro ganho em empresas startups e conseguiu multiplicar de forma assustadora o seu montante. Agora, 4 anos depois, ele já era um bilionário. Apesar de muito inteligente e um trabalhador muito competente, o Anthony Clark era irresponsável na sua vida pessoal. Ele adorava curtição, festas, consumia muitas bebidas alcoólicas e diversas vezes já havia batido o carro por dirigir embriagado. Boa parte do seu excelente salário que recebia era gasto em festas que ele fazia em sua mansão, onde ele bancava toda a bebida para seus convidados. Tudo ia bem na vida dele, até que um dia o abuso excessivo de álcool modificou toda a sua vida. Após o fim de mais uma de suas festas extravagantes, o Tony teve mais uma atitude imprudente. Haviam sobrado em sua residência apenas seus melhores amigos, 2 garotas e 2 garotos. Eles tinham se conhecido na faculdade e, por coincidência, foram todos trabalhar no mesmo lugar. Então, o vínculo entre eles era enorme. Os jovens eram os namorados Sam e Sabrina e os 2 irmãos Smith, a Chloe e o Cooper. O problema é que a tal da irresponsabilidade afetava todos eles. Depois da festa, alcoolizados, os 5 resolveram dar uma volta de carro pela cidade. Era de madrugada. Na cabeça deles não haveria ninguém na rua naquela hora. Então, seria uma boa dar uma passeada. O Tony foi dirigindo. O som estava alto, todos cantavam e davam muitas risadas. Até que começou a tocar a música favorita do Anthony e isso o empolgou. Ele acelerou o carro o máximo que podia. O velocímetro chegou a marcar 210 km por hora. Enquanto eles estavam na avenida principal da cidade. Enquanto o motorista acelerava, os outros ficavam eufóricos, gritando para que ele acelerasse mais. Porém, não durou muito. Durante um cruzamento, o Anthony não respeitou o sinal vermelho e passou pelo semáforo. Acontece que um ônibus estava atravessando e não conseguiu desviar a tempo. A colisão entre os 2 veículos foi inevitável. O carro acertou em cheio a lateral do ônibus. Então, um dia se passou e Anthony Clark acordou no hospital. Ele estava sem entender nada. Ele não se lembrava do que tinha acontecido. Ao abrir os olhos e olhar para o lado, ele avistou seus pais que estavam chorando. Aos poucos, ele foi despertando até conseguir perguntar o que havia acontecido. Então, sua mãe começou a falar e disse para ele ser forte. Ela falou que houve um acidente de carro com ele e seus amigos, mas que, infelizmente, ele tinha sido o único sobrevivente. Sim, todos os outros 4 amigos do Tony que estavam com ele no carro acabaram morrendo no acontecimento. E não era só isso. Apesar de sobreviver, o Tony havia saído com consequências graves.
ele acabou perdendo as suas 2 pernas. Com a batida, as ferragens do carro estraçalharam os membros inferiores dele. E não houve outra solução. Os médicos tiveram que amputar. Todas essas notícias acabaram com o jovem Anthony. Ele passou a noite inteira chorando, não acreditava que aquilo estava acontecendo com ele. Além do mais, assim que se recuperasse, ele ainda iria responder por homicídio, pois era ele quem estava dirigindo naquela noite trágica. Os dias se passaram e depois de uma semana o jovem foi liberado pelo hospital. Como o Anthony possuía muito dinheiro, ele conseguiu contratar bons advogados que conseguiram fazê-lo responder ao processo em liberdade provisória. Durante o primeiro mês, ele estava em um estado completamente deplorável. Não conseguia se alimentar, não cuidava direito da sua higiene pessoal, pois ele só ficava o dia todo deitado em sua cama, se lamentando por todo o ocorrido. Com tratamento psicológico intenso e remédios antidepressivos, o Tony conseguiu ter uma melhora significante. Mas o que mudou sua vida foi um filme de superação que ele assistiu. No filme, o protagonista passava por inúmeras dificuldades, e mesmo assim não permitia se entregar para a tristeza. Ele sempre dava a volta por cima. Aquilo realmente foi inspirador. 2 meses após o acidente, o resultado do julgamento saiu. O Anthony Clark recebeu uma multa de 8 milhões de dólares. O dever de para sempre dar um salário para a família dos seus amigos que morreram, e ainda teria que cumprir 3 anos de prisão domiciliar. Para esse último, lhe foi injetado no braço um chip de segurança, para que fosse controlado pela polícia a sua permanência na casa. Tudo isso, além de ser proibido de tirar a habilitação novamente. Assim que a condenação foi dada, ele resolveu construir uma oficina dentro da sua própria casa, já que ele também tinha sido exonerado do seu cargo no exército. Mas essa parte não fazia tanta diferença, já que o seu salário expressivo vinha de suas empresas. Ele só trabalhava criando aeronaves porque ele amava fazer isso. Mas agora, em sua casa, depois de se estabilizar, ele resolveu criar algo que faria sua vida melhor. Ele construiu pernas mecânicas para que pudesse voltar a andar. O protótipo já tinha sido muito bom, porém a sua terceira prótese mecânica ficou surreal. Eram pernas completamente alinhadas ao seu corpo, ligadas ao seu sistema nervoso que funcionavam normalmente como suas pernas antes do acidente. O movimento fluía de forma comum. Se usasse calças, ninguém nem perceberia que ele não tinha pernas. Além disso, por ter um conhecimento avançado em tecnologia, facilmente o Tony conseguiu retirar o seu chip de vigilância, dessa forma ficando livre para ir onde quiser. Mas mesmo após conseguir criar as melhores próteses do mundo, o jovem Clark ainda não estava contente. Ele sentia que precisava de algo a mais. Foi então que ele decidiu implementar jatos propulsores nas solas de suas pernas artificiais para que assim conseguisse voar, já que era sua enorme paixão. Em uma semana, ele criou um sistema fantástico, o qual lhe permitia voar com suas novas pernas com uma estabilidade perfeita. Aí, ele decidiu mostrar a invenção para seus pais e voando, ele foi até o interior, na fazenda em que ele morou quando era criança. Chegando lá, seus pais ficaram assustados, afinal ele não poderia sair de casa. Mas o Tony os acalmou e explicou toda a situação. Depois de conversarem bastante, o Tony ficou para o jantar e resolveu dormir na casa dos seus pais para matar a saudade dos seus velhos. No dia seguinte, bem de manhãzinha, ele quis fazer uma surpresa e foi preparar um café da manhã para aqueles que sempre cuidaram muito bem dele. Então, ele saiu ordenhar a vaca, colheu algumas flores no campo para pôr no vaso que ficava na mesa e foi buscar ovos no galinheiro. Só que chegando lá, ao entrar na casinha de madeira onde as galinhas ficavam, ele viu uma barata. O Tony odiava baratas, e por isso a esmagou com seu pé de ferro. Ao fazer isso, ele foi surpreendido, pois a madeira do chão não aguentou quando ele bateu o pé e acabou quebrando. A surpresa veio quando ele percebeu que embaixo daquele lugar havia algo como se fosse uma sala, e nela tinha algo grande que estava coberto. Ele quebrou a madeira do chão mais algumas vezes até que ele conseguisse descer. Assim que chegou na sala de baixo, ele foi até aquela coisa que estava coberta e retirou o pano de cima. Era uma nave. Ela estava bem suja, mas a tecnologia usada nela ele nunca havia visto. O que será que era aquilo? Correndo, ele foi acordar seus pais e contar o que tinha achado. Foi então que ele teve mais uma surpresa. Seus pais sentaram com ele na cozinha e começaram a lhe explicar. Eles disseram que, na verdade, ele não tinha sido deixado na porta de casa.
Ele havia chegado naquela nave espacial que caiu do céu, diretamente na fazenda dos Kent. Eles então pegaram o bebê e esconderam a nave embaixo do galinheiro. O Jonathan e a Martha tinham combinado entre si que somente revelariam isso para o seu filho se no futuro ele demonstrasse alguma coisa anormal. Porém, isso nunca aconteceu. Ele parecia com um humano comum e nunca teve nenhum tipo de habilidade ou capacidade sobre-humana. Então, para evitar que coisas ruins o acontecesse, nunca lhe contaram. O Anthony ficou perplexo. Ele não podia acreditar que depois de tudo que passou, ele ainda descobriu ser um alienígena. Ele não ficou bravo com seus pais e nem nada do tipo. Sabia que eles fizeram aquilo por acreditarem que era o melhor. Mas ele pediu para levar a nave embora para estudá-la, e a permissão lhe foi concedida. Agora, de volta para sua casa, o Tony passou a estudar aquela nave na qual ele chegou à Terra. Ele se surpreendia cada vez mais que ia desmontando. Era surreal toda aquela nova tecnologia. Ao abrir o motor, percebeu que ele era alimentado por uma pedra verde que emitia luz. Logicamente, ele passou a estudar a tal pedra e percebeu que ela era uma fonte de energia absurda, capaz de sustentar sozinha até mesmo uma usina hidrelétrica. Aquilo era formidável. Certa noite, depois de toda essa descoberta, o Tony dormiu e sonhou que era um super-herói. Provavelmente essa história de ser alienígena mexeu com a sua cabeça e o seu subconsciente deu asas à sua imaginação. Ao acordar, ele ficou com aquele sonho na cabeça e decidiu tornar a ideia uma realidade. A partir da nave espacial que ele chegou na Terra, ele construiu uma armadura sensacional. Ele derreteu todo aquele metal e o manipulou da maneira que queria, moldando um traje incrível. Aliás, até mesmo as suas próteses de pernas foram substituídas por novas, feitas com o metal da nave. Como as pernas eram ligadas ao sistema nervoso, a armadura ficava acoplada nelas, escondida. Assim que ele desejasse, o compartimento se abria e o restante da armadura ia se encaixando automaticamente ao seu corpo. Por conta da tecnologia alienígena, esse traje era impecável. Possuía a mais resistente proteção do mundo. Era capaz de suportar tiros de armas pesadas e até mesmo explosões poderosas. A liga de metal era muito leve, o que deixava os movimentos do Tony bem fluidos também. Os propulsores sofreram um update e agora eram muito mais fortes, o que permitiria que ele voasse muito mais rápido. O mecanismo criado pelo Anthony Clark ainda lhe dava uma espécie de força sobre-humana, já que quando ele estava com a armadura, ele conseguia levantar até mesmo um carro. Para deixar imponente e para lutar contra criminosos, ele resolveu acoplar armas na sua armadura. Porém, essas não eram armas letais. Ele não queria matar alguém novamente. Tinha arma imobilizadora, tiros tranquilizantes, gases capazes de criar alucinações e muito mais. Os destaques mais impressionantes eram um dispositivo localizado na altura da boca do capacete, que dispara ar congelante, e um na altura dos olhos, que disparava um raio de calor capaz de derreter metal. Esse raio não tinha serventia para ataque, era apenas para usar em caso de emergência, para abrir algo de ferro ou então estourar um pneu de um carro fugitivo. A pedra verde que emitia luz foi colocada no centro da armadura e fornecia energia infinita para o traje. A armadura foi pintada de azul e vermelha, que eram as cores da bandeira dos Estados Unidos, o país que ele tanto amava e serviu enquanto trabalhava no exército. E para finalizar, o Tony criou um símbolo em formato de S, que eram as iniciais dos seus amigos que morreram por sua causa. Era o S de Sam, Sabrina e dos irmãos Smith. Ele queria carregar esse símbolo para sempre se lembrar que ele deveria fazer o bem, para se redimir pelos seus erros passados. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou do Super Homem de Ferro. Curtiu essa história? Não se esqueça de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, demorou? Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!